Anne de Wind Poplars. Capítulo 5. Anne, sentada à janela de sua torre em um entardecer do fim de novembro, com a pena em mãos e o olhar sonhador, contemplou o mundo sob o poente e teve o súbito desejo de dar um passeio até o velho cemitério. Ela ainda não o tinha visitado, pois preferiu o bosque de bétulas e bordos na estrada do porto para sua caminhada vespertina. Porém, em novembro, há sempre um período, depois que as folhas caem, em que ela considerava quase indecente embrenhar-se nas matas, uma vez que sua glória terrestre já desapareceu, e a glória celestial do espírito, pureza e alvura ainda não as agraciou. Assim, Anne resolveu ir ao cemitério. Sentia-se tão abatida e sem esperanças e considerou o cemitério um lugar alegre, em comparação. Além do mais, Rebecca Dean disse que o lugar estava repleto de piglets. Eles eram sepultados ali há gerações, e a família preteria o novo cemitério até que não coubesse mais nenhum deles ali. Anne achou que seria positivamente encorajador ver a quantidade de piglets que se encontrava onde não podia mais incomodar ninguém. Em relação aos piglets, Anne sentiu que havia chegado ao limite do tolerável. A situação assemelhava-se cada vez mais a um pesadelo, e a sutil campanha de insubordinação e desrespeito organizada por Jim Piglet havia finalmente chegado ao ápice. Na semana anterior, ela havia pedido que a classe escrevesse uma redação sobre os acontecimentos mais importantes da semana. A de Jane Piglet era brilhante, pois a pestinha era inteligente e havia inserido um insulto ardiloso à professora, tão evidente que era impossível de ignorar. Anne a mandou para casa e disse que ela teria que se desculpar antes que tivesse permissão para voltar para a escola. Era só o que faltava. A guerra havia finalmente sido declarada entre Anne e a família Piglet, e a coitada não tinha dúvidas sobre qual lado sairia vitorioso. O conselho da escola iria apoiar os Piglet, e ela teria que escolher entre permitir que Jane voltasse ou ser convidada a resignar o cargo. Anne sentiu muita amargura. Ela dara o seu melhor e sabia que teria obtido bons resultados se tivesse tido pelo menos uma chance de lutar. Não é culpa minha, pensou com tristeza. Quem conseguiria ter êxito diante de tamanha ofensiva, de tais táticas, e ter que voltar para Green Gables derrotada e argumentar a indignação da senhorita Lynde e o júbilo dos pais, até mesmo a simpatia dos amigos, seria angustiante. E depois que a notícia do fracasso em Sunshine se espalhasse, ela jamais iria conseguir emprego em outra escola. Mas, pelo menos, eles não tinham levado a melhor na questão da peça de teatro. Anne riu com um pouco de malícia, e seus olhos se encheram de um deleite travesso ao lembrar-se do acontecido. Ela havia organizado um clube de artes dramáticas na escola e dirigido uma peça montada às pressas para angariar fundos para um de seus projetos de estimação: comprar gravuras boas para a sala de aula. Ela se forçou a convidar Catherine Brooks para ajudá-la, pois a outra professora sempre parecia ser deixada de lado. Não obstante, Anne acabou se arrependendo disso diversas vezes, posto que Catherine mostrou-se ainda mais ríspida e sarcástica do que de costume. Raros eram os ensaios em que não fazia comentários corrosivos, e suas sobrancelhas tiveram uma sobrecarga de trabalho. E pior foi que Catherine insistiu em dar o papel de Mary, rainha da Escócia, a Jane Piglet.
Ninguém mais na escola conseguiria interpretá-la, alegou com impaciência. Ninguém mais tem a personalidade necessária. Anne não tinha tanta certeza. Ela achava que Sophie Sinclair, que era alta e tinha olhos cor de avelã e um vistoso cabelo castanho, seria uma rainha da Escócia melhor do que Jane. Só que Sophie não fazia parte do clube e nunca havia participado de uma peça. Nada de novatos. Não quero meu nome associado a nada que não seja um sucesso, disse Catherine, de mau humor, e Anne cedera. Ela não podia negar que Jane era muito boa no papel. A menina tinha um talento natural para a atuação e aparentemente estava se entregando de corpo e alma. Eles ensaiaram 4 tardes por semana e, a princípio, tudo correu bem. Jane parecia tão interessada no papel que se comportou adequadamente no que diz respeito à peça. Anne não interagiu com ela, deixando-a aos cuidados de Catherine. 1 ou 2 vezes, porém, ela flagrou uma expressão de triunfo furtiva no rosto de Jane, que a deixou intrigada, sem ter a mínima ideia de seu significado. Uma tarde, assim que o ensaio havia começado, Anne encontrou Sophie Sinclair aos prantos em um canto do vestiário feminino. De início, ela piscou vigorosamente os grandes olhos acastanhados e negou, mas logo desatou a chorar. Eu queria estar na peça. Eu queria ser a rainha Mary, soluçou. Nunca tive oportunidade. Papai não deixou participar do grupo porque temos contas a pagar e cada centavo faz a diferença. E eu não tenho nenhuma experiência. Também. Sempre adorei a rainha Mary. Fico arrependida só de ouvir o nome dela. Não acredito e jamais acreditarei que ela teve algum envolvimento com o assassinato de Dudley. Teria sido maravilhoso fazer de conta que era ela, só por um instante. Mais tarde, Anne concluiu que foi seu anjo da guarda que respondeu à menina. Vou adaptar o papel para você, Sophie, e vou ensiná-la a representá-lo. Vai ser um bom treinamento, e, como planejo apresentar a peça em outros lugares, se tudo der certo aqui, não seria nada mal ter uma substituta, caso a Jane não possa ir, mas nós não contaremos nada a ninguém. No dia seguinte, Sophie já tinha memorizado o papel. Todas as tardes, ela ia para Wind Poplars com Anne, após a aula, e ensaiava na torre. As duas se divertiram muito juntas, pois Sophie era dona de uma vivacidade serena. A peça ia ser apresentada na última sexta-feira de novembro, no salão da prefeitura. A divulgação foi intensa e todos os lugares reservados se esgotaram. Anne e Catherine passaram 2 tardes decorando o salão. Uma banda foi contratada. Uma notória soprano viria a Charlottetown para cantar entre os atos. O ensaio geral foi um sucesso. Jane era realmente excelente e o resto do elenco não ficava atrás. Na manhã de sexta-feira, Jane faltou à escola, de tarde. A mãe dela avisou que a menina estava com uma terrível dor de garganta. A família temia que fosse amidalite. Todos lamentavam muito, mas de forma alguma ela deveria participar da peça naquela noite. Catherine e Anne se entreolharam, unidas pela primeira vez pelo desânimo em comum. Teremos que cancelar a apresentação, disse Catherine por fim. E isso é sinônimo de fracasso. E há tanta coisa já marcada para dezembro. Bem, sempre achei uma tolice organizar uma peça nessa época do ano. Não vamos adiá-la, disse Anne, com um olhar intenso. Ela não ia comentar com Catherine Brooke, mas tinha certeza absoluta de que as amígdalas de Jane Pigley estavam tão inflamadas quanto as dela, independente de alguns dos outros Pigleys estavam envolvidos ou não. Aquilo tratava-se de um esquema premeditado para arruinar a peça para ela. Anne Shirley havia planejado. Ah,
Se é o que deseja, disse Catherine, com um dar de ombros indolente. Mas o que pretende fazer? Colocar alguém para ler as falas da personagem? Seria um desastre. Mary é o centro da peça. Sophie Sinclair pode fazer o personagem, tão bem quanto Jane. O figurino vai servir nela e, felizmente, você o costurou e ficou com ele, e não Jane. A peça estreou naquela noite, diante de uma plateia lotada. Uma Sophie reluzente interpretou Mary, personificou Mary, de uma forma que Jane Pigley jamais teria conseguido. Ela se parecia com a rainha, com seus trajes de veludo, gola alta e as joias. Os alunos da escola secundária, que nunca tinham visto Sophie usando nada além de vestidos de sarja, simplórios e deselegantes, casacos sissudos e chapéus velhos, assistiram-na boquiabertos. De imediato, decidiu-se que ela precisava tornar-se membro permanente do Clube de Artes Dramáticas. A própria Anne pagou pela taxa de inscrição, e daquele momento em diante ela foi considerada uma das alunas que faria diferença na escola. Contudo, ninguém sabia ou sonhava, muito menos as próprias Sophie, que aquele era o primeiro passo em um caminho que a levaria ao estrelato. Dali 20 anos, Sophie Sinclair se tornaria uma das principais atrizes na América, mas provavelmente nenhuma salva de palmas soou tão doce em seus ouvidos quanto os aplausos selvagens em meio aos quais a cortina cerrou-se no salão da prefeitura de Sunshine naquela noite. A senhora James Pigley voltou para casa com um relato que quase fez a filha explodir-se de inveja. Como Rebecca Dean disse, emocionada, Dean finalmente estava experimentando do próprio veneno, e o resultado disso foi um insulto na redação sobre acontecimentos importantes. Anne caminhou até o velho cemitério por uma verada que se aprofundava entre os canais de deságue feitos de pedra, cobertos de musgo, adornados por samambaias vítimas da friagem. Álamos delgados e pontudos, cujas folhas ainda não tinham sido totalmente despidas pelo vento de novembro, cresciam intervalos longos do caminho, destacando-se contra a cor ametistas das colinas. O velho cemitério, com metade de suas lápides inclinadas em um ângulo canhestros, era cercado por uma fileira de pinheiros altos e sombrios. Anne não esperava encontrar ninguém ali e ficou um tanto surpresa ao ver a senhorita Valentine Cortalone, com seu nariz comprido e delicado, os lábios finos, os ombros curvados e meigos, e seu ar de inexpugável feminilidade. Ao passar pelo portão, ela conhecia a senhorita Valentine, é claro, como todos em Sunshine. Ela era a costureira local, e o que ela não sabia sobre as pessoas, vivas ou mortas, não deveria ser levado em consideração. Anne queria perambular sozinha, ler os artigos epitáfios e decifrar os nomes dos enamorados esquecidos pelo tempo, encobertos pelos líquen. Entretanto, não houve escapatória quando a senhorita Valentine enganchou o braço ao dela e prosseguiu com as honras do cemitério, onde, obviamente, estavam enterrados tanto os membros da família Cortalone quanto dos Pigleys. A senhora Valentine não tinha uma gota de sangue dos Pigley, e um dos pupilos favoritos de Anne era sobrinho dela, de modo que não foi um grande esforço ser afável com ela, tomando muito cuidado para jamais insinuar que ela costurava para viver. A senhorita Valentine era muito sensível em relação a isso. Fico feliz por estar aqui esta tarde, disse a senhorita Valentine. Posso contar tudo sobre as pessoas que estão enterradas aqui. Sempre digo que devemos saber os detalhes dos defuntos para desfrutar
de um cemitério. Gosto mais de caminhar aqui do que no cemitério novo. Somente membros das famílias antigas são sepultados aqui, enquanto que os fulanos e cicranos vão para o novo. Ah, houve tantos funerais em minha família. Suponho que todas as famílias antigas sejam assim, disse Anne, visto que a senhora Valentine evidentemente esperava que dissesse algo. Não, nenhuma família teve tantos como a nossa, defendeu-se. Temos uma saúde muito frágil. A maioria morreu por causa de uma tosse. Esse é o túmulo da minha tia Bessie, que foi uma verdadeira santa. Mas não há dúvidas de que a irmã dela, a tia Cecília, era uma pessoa mais interessante de se conversar. Da última vez que nos vimos, ela me disse: "Sente-se aqui, minha querida, sente-se. Eu vou morrer nesta noite, às 11h10. Mas isso não é motivo para que não coloquemos as fofocas em dias pela última vez. O mais estranho, senhorita Shirley, é que ela morreu naquela noite às 11h15. Você é capaz de explicar como ela sabia?" Anne não era capaz. Meu tataravô, Cortalone, estava enterrado aqui. Ele veio para cá em 1760 e ganhava a vida construindo rocas de fiar. Dizem que ele montou 1.400 rocas ao longo da vida. Quando morreu, o ministro fez um sermão com base no texto: "E suas obras o seguirão." E o velho Myron Pigley comentou que, no caso dele, o caminho até o céu ficaria através das rocas de fiar. Você acha que foi um comentário de bom tom, senhorita Shirley? Se o comentário não tivesse sido feito por um Pigley, Anne não teria dito com tanta veemência. Certamente que não. Enquanto estudava a lápide adornada por uma caveira e ossos cruzados, como se também questionasse o bom gosto dela. Minha prima Dora está enterrada aqui. Ela teve 3 maridos, mas todos morreram em muito pouco tempo. A infeliz não tinha sorte para escolher homens saudáveis, e o último chamava-se Benjamin Banning. Ele não está enterrado aqui, mas em Low Valley, com a primeira esposa dele. Benjamin não aceitava a morte. Dora dizia que ele iria para um mundo melhor. Talvez, dizia, mas estou bastante acostumado com a imperfeição dele. Tomou 71 medicamentos diferentes. Apesar disso, até que durou bastante. Toda a família do tio Cortalone está aqui, e há uma roseira plantada aos pés de cada túmulo e, minha nossa, como florescem! Venho aqui todos os verões e colho algumas para o meu vaso de rosas. Seria um pecado desperdiçá-las, não acha? Eu imagino que sim. Minha pobre irmã mais nova, Harriet, jaz aqui, suspirou senhorita Valentine. Tinha um cabelo magnífico, mais ou menos da mesma cor que o seu, só que não tão vermelho. Chegava até a altura dos joelhos, e ela estava noiva quando faleceu. Ouvi dizer que você está noiva. Eu nunca quis muito me casar, mas acredito que teria sido bom estar comprometida com alguém. Ah, tive algumas oportunidades, é claro. Talvez eu tenha sido muito exigente, mas uma Cortalone não pode se casar com qualquer um, não é? Aparentemente não. Frank Digby, naquele canto, sob os sumagres, queria se casar comigo. Eu até senti um pouco de remorso depois de recusá-lo. Mas um Digby, minha nossa! Ele se casou com Georgia Troupe, que sempre chegava em um pouco mais tarde na igreja para exibir suas roupas. E como ela gostava de roupas! Foi enterrada em um vestido azul tão lindo. Fui eu quem o fez, para que usasse em um casamento, mas no fim das contas ela acabou usando no próprio funeral. Tinha 3 filhos adoráveis, que costumavam sentar na minha frente na igreja, e eu sempre lhes dava doce.
Você acha que é errado dar doces para crianças na igreja, senhorita Shirley? Não os de menta, esses não tem problema. Há algo de religioso nas balas de menta, não acha? Só que os coitadinhos não gostavam delas. Quando os túmulos dos Cortalones se esgotaram, as lembranças da senhorita Valentine ficaram mais apimentadas. Já não fazia diferença se eram família ou não. Aqui está a velha senhorita Rosabel Pigley. Com frequência, me pergunto se ela está no céu ou não. Por quê? Perguntou Anne, chocada. Bem, ela sempre odiou a irmã, Mary Ann, que morreu alguns meses antes dela. Se Mary Ann estava no céu, então não vou ficar lá, costumava dizer, e era uma mulher de palavra, minha querida, no estilo dos Pigley. Ela era da família Pigley e se casou com seu primo Russell. Esta é a senhora Dan Pigley, Janetta Bird. Morreu aos 70 anos e dizem que ela considerava errado morrer com mais de 70 anos, pois este é o limite da Bíblia. As pessoas dizem coisas tão engraçadas, não é mesmo? Ouvir dizer que a única coisa que ela fez, sem pedir a permissão do marido, foi morrer. Minha querida, sabe o que ele foi capaz de fazer certa vez que ela comprou um chapéu que ele não gostou? Não consigo nem imaginar. Ele o comeu! Disse solenemente a senhorita Valentine. Claro, era um chapéu pequeno, de renda, com flores e sem plumas. Ainda assim, deve ter sido bem indigesto. Sei que teve dores de estômagos terríveis por um bom tempo. Obviamente, eu não o vi comê-lo, mas nunca tive dúvidas sobre a veracidade dessa história. Acha que é verdade? Não duvido de nada quando se trata dos Pigley, disse Anne com amargura. A senhorita Valentine segurou o braço dela compassivamente. Eu te entendo, de verdade. A forma que eles têm te tratado é horrível, mas Sunshine não é habitada apenas pelos Pigley, senhorita Schiller. Às vezes acho que é, disse Anne com um sorriso pesaroso. Não, não é. E há um bom número de pessoas que adoraria vê-la levar a melhor sobre eles. Não desista, não importa o que façam. É o velho Satanás que os influencia. Acontece que são muito unidos e a senhorita Sarah queria que o primo deles ficasse com a escola. Bem, a família de Nathan Pigley está aqui. Nathan sempre achou que a esposa estava tentando envenená-lo, mas não parecia importar. Falava que isso deixava a vida mais empolgante. Uma vez, ele desconfiou que ela havia posto arsênico em seu mingau de aveia. Ele saiu e o jogou para um dos porcos e o animal morreu 3 semanas depois. Mas ele disse que talvez fosse apenas uma coincidência e, de qualquer forma, ele não tinha como ter certeza de que era o mesmo porco. Por fim, ela acabou morrendo antes que ele, e Nathan disse que ela sempre fora uma esposa boa de verdade, exceto por este detalhe. Creio que seria um ato de caridade acreditar que ele estava errado. Sagrado à memória de senhorita Kinsey, leu Anne, espantada. Que inscrição extraordinária! Ela não tinha outro nome? Se tinha, ninguém sabia, disse senhorita Valentine. Ela veio da Nova Escócia e trabalhou por 40 anos na casa de George Pigley. Ela se apresentou como senhorita Kinsey e todos a chamavam assim. Morreu de repente. Só então descobriu-se que ninguém sabia seu primeiro nome, ou se tinha algum parente. Assim, colocaram isso em uma lápide, e a família de George Pigley organizou um funeral muito bonito e pagou pelo monumento. Era uma criatura leal e trabalhadora, e se você a tivesse conhecido, teria achado que seu nome de batismo era senhorita Kinsey. A família de James
Morleys está aqui. Eu fui às bodas de ouro do casal. Que alvoroço! Presentes, discursos e flores. Todos os filhos deles em casa, e eles sorrindo e cumprimentando todo mundo, quando na verdade se odiavam com todas as forças. Eles se odiavam? Amargamente, minha querida. Todo mundo sabia, há anos, desde o começo da vida de casados, praticamente. Eles discutiram a caminho de casa depois do casamento. Fico aqui imaginando como conseguem ficar aqui, deitados, placidamente um do lado do outro. Anne estremeceu novamente. Que horrível! Sentar-se à mesa, de frente para o outro, deitar-se ao lado do outro na mesma cama, ir à igreja para batizar os filhos, odiando-se o tempo todo. E eles provavelmente se amavam no início. Será que Anne e Gilbert... Não, que bobagem! Os Piglet estavam mexendo com os nervos dela. O belo John McTabe está enterrado aqui. Sempre se suspeitou que Annabeth Kennedy afogou-se por causa dele. A família McTabe inteira sempre foi bonita, mas nunca se pode confiar em uma palavra sequer do que dizem. Havia uma lápide aqui para o tio dele, Samuel, que supostamente tinha morrido afogado no mar há 50 anos. Quando ele apareceu com vida, a família retirou a lápide. O homem de quem haviam comprado não quis aceitá-lo de volta. Por isso, a senhorita Samuel a usava no fogão. E era uma placa de mármore ótima para misturar massa, dizia ela. As crianças viviam levando biscoitos para a escola, com marcas de letras e números. Marcas de epitáfios. Elas eram muito generosas com eles, mas nunca tive coragem de prová-los. Tenho um paladar exigente. O Sr. Haley Piglet está aqui. Certa vez ele teve que carregar Peter McTabe em um carrinho de mão pela rua principal, usando uma touca, por causa de uma aposta de eleição. Samshide inteira apareceu para assistir, exceto os Piglet, obviamente. Eles quase morreram de vergonha. Millie Piglet está aqui. Eu gostava muito dela. Mesmo que fosse uma Piglet, ela era muito linda e esbelta, como uma fada. Às vezes imagino, minha querida, que em noites como essa, ela sai do túmulo e dança como costumava fazer. Mas suponho que uma cristã não deveria alimentar tais pensamentos. Este é o túmulo de Helby Piglet. Ele era um dos Piglets divertidos. Sempre fazia as pessoas rirem. Certa vez, ele soltou uma risada bem no meio da igreja, quando um rato despencou das flores no chapéu de Meta Piglet, ao inclinar-se para orar. Eu não tive vontade de rir, pois não fazia ideia de onde aquele rato tinha passado. Ergui minhas saias até o tornozelo e as segurei com firmeza até o fim da missa. Mas o ocorrido arruinou o sermão para mim. Helby estava sentado atrás de mim e deu uma gargalhada. As pessoas que não viram o rato acharam que ele tinha ficado louco e parecia que a risada dele não teria fim. Se ele tivesse vivo, ficaria do seu lado, com Sarah ou sem Sarah. E este, evidentemente, é o túmulo do capitão Abraham Piglet. Dominava todo o cemitério. 4 plataformas retraídas de pedras formavam um pedestal quadrado, de onde erguia-se um pilar de mármore, sobre o qual destacava-se uma urna drapeada, ridícula, com um querubim tocando uma trombeta em sua base. Que horror! Disse Anne com sinceridade. Ah, você acha mesmo? A senhorita Valentine parecia escandalizada. Foi considerado
muito bem feito na época em que foi erguido. Aquele é o capitão Gabriel, soprando uma trombeta. Acredito que ele dá um toque de elegância ao cemitério. Custou $900. O capitão Abraham era um verdadeiro cavaleiro. E é uma lástima que tenha morrido, e se ainda fosse vivo, eles não teriam te perseguido dessa forma. Não me surpreende que Sarah e Ellen tenham orgulho dele, mas creio que elas levem isso longe demais. Ao chegarem ao portão, ele virou-se e olhou para trás. Uma quietude estranha, calma, dominava a terra, sem ventos. Os longos raios de luar começavam a atravessar os pinheiros sombrios, tocando uma lápide aqui, outra ali, criando sombras peculiares entre elas. No entanto, o cemitério não parecia um lugar lúgubre. Na realidade, seus habitantes pareciam estar vivos, depois das histórias da senhorita Valentine. Ouvi dizer que você escreve, disse a senhorita Valentine, preocupada, enquanto caminhava pela estradinha. As coisas que lhe contei não vão aparecer em suas histórias, vão? Tenha certeza que não, prometeu Anne. Você acha que é errado ou perigoso falar mal dos mortos? Suspirou a senhorita Valentine, um tanto receosa. Creio que não seja nenhum nem outro, disse Anne. Apenas injusto, como se estivéssemos atacando quem não pode se defender. Porém, você não disse nada desagradável sobre ninguém, senhorita Cortalone. Eu contei sobre Nathan Pigley. Achava que a mulher queria envenená-lo, mas você lhe deu o benefício da dúvida. Com isso, a senhorita Valentine foi embora, tranquilizada.